Bem, é um prazer estar com você novamente. Eu, como eu estou aqui em casa tranquilo, todo mundo saiu, né? Os cachorros estão quietinhos. Eu vou conversar com vocês um pouco, mas sabe como é que é? Eu não tenho estudo, não conheço história perfeitamente igual, né? Muita gente conhece, não sou professor, né? Eu não tenho nem o CA, vamos botar assim. Embora eu tenha estudado aí uns 2 meses no segundo ano, né, primário, e uns 6 meses no terceiro ano. Aprendi algumas coisas, mas até hoje não decorei como é que se acentuação de palavras e etc. Então tem esse problema, né? Então eu vou e leio a Bíblia, até tem um professor que diz que as pessoas não sabem ler a Bíblia. Claro que tecnicamente eu não conhecendo cada palavra escrita, eu a gente não vai ler. Eu leio assim, por cima, né? É, é como o Espírito de Deus parar sobre as águas. Cara, eu vou lendo por cima, vendo o que é que tem, o que é que eu vou fazer aí. É o que eu entendo. Já falei muitas vezes, né, da criação, da história de Noé e da história, né, de Adão. Eu já falei muito a respeito disso e tem muito mais para falar. Esse é que é o problema. E aí as pessoas, não, e tal. Aí a ideia é o seguinte, o judeu, eu queria falar para o judeu, mas não, o judeu sabe, tem seus sábios, né, estudado, ele estuda, conhece a Torá, mas ele segue outro livro, né? Segue outro livro, a base deles é outro livro. Assim eu ouvi dizer, né, que em outro livro em aramaico ainda tem essa. esse, esse é que é o problema. O, o que eu poderia dizer para o judeu é o seguinte: é, o judeu e o cristão que segue a mesma coisa. Não tenho nada contra que as pessoas sigam. E não sou contra a pessoa que tem fé, porque eu também tenho. Com religião ou sem religião, eu tenho fé. Por quê? Tudo está feito aí, não está? Agora, o homem tem a consciência, sabe que ele não pode fazer o que está pronto, ou pode? Não, não pode. Só pode aprender com o que está pronto, não é isso? Então vamos parar com esse negócio de o cara ter certeza que não existe um responsável por toda a existência, né? Mesmo que fosse natural, igual eu já falei para vocês, o peso do universo antes que existisse planeta tudo pesa para o centro, o próprio peso de todos os lados vai ao centro e volta medindo força, mais do que é claro isso. E cria uma esfera, e da partir dessa esfera maior ela se torna cheio de centro, vamos botar assim. Porque se você está numa bola, né? Onde você estiver está no centro, entendeu? Na superfície de uma bola você está no centro em qualquer lugar que você esteja, não é isso? Você está apontando lá para o centro de dentro, então você está no centro, não é isso? Então a ideia é o seguinte: fizeram, na minha opinião, isso é a minha opinião, né? O que fizeram com o judeu, na minha opinião. Eu já vi falar que um rei mandou criar, né? No caso era 127 províncias, lá pro lado da Índia, aquela área toda lá. E cada um tinha a sua escritura. Olha bem, isso aí eu li, não estou lembrado aonde, né? Não é coisa da minha cabeça não. Aí o que acontece? Cada um tinha a sua escritura. Ora, então não eram iguais. Mas se falar da vida, vai ter coisa parecida. Se falar do procedimento humano, também vai ter coisa parecida. Os mesmos erros, as mesmas fé. Então ninguém está plagiando ninguém. Embora o que foi escrito para o judeu diz que o rei mandou que escrevesse uma escritura para o judeu. Olha bem.
Então, nesse caso, escreveram, né? Colocaram, porque o judeu tem a fé no eterno, é o pai de tudo, todo mundo também tem essa mesma fé, que existe o responsável de toda a existência, mesmo que nunca tenha visto, entendeu? Mas a fé do judeu era tão grande que quem escreveu é como testar a fé deles. Só que quem fez isso desencaminhou o judeu. Mas eu vou te mostrar que eles perderam. Por quê? Eu vou mostrar depois. Então repare bem. Criaram várias regras, tudo bem. Né? Criaram regras a não tocar em animal imundo, né? Ah, não pode tocar em animal imundo, senão você vai ser imundo. Esse aí é o Senhor que o escritor colocou que vai testar o povo, né? Vai enganar, no caso, o cara, porque quem está colocando é o escritor. O Eterno nunca falou coisa alguma. Essa é a verdade. Ora, o Eterno fala pelo que faz. Olha para o que está pronto e aprenda com isso. Olha para você mesmo que existe, então aprenda com isso. Você está vivo? Então tem uma vida. Sabe que morre um dia? Sabe, então está vivo, mas você tem que se conhecer. Porque se tem um corpo, tem uma vida, você tem que saber realmente quem é você e quem é o corpo. Esse é que é o problema. Tanto é que a qualquer consciência, ela não conhece o seu corpo. Aí tem que estudar, para aprender. Ué, mas e você, quem é? Que é dono disso aí? Então aí a história de Adão, ela entra, cai como uma luva nisso aí. Por quê? Porque o cara que está escrevendo, aponta algo, uma consciência viva da vida, um negócio assim que ele está apontando. É o que está no homem mesmo. Então aí ele diz, deu nome a todos os animais, ó, todos os casais de animais, tá lá. Os casais, as fêmeas, osso do macho e tal, né? É isso aí. Aí o que acontece? Mas ele, olhando, né, para o homem, ó, ele não encontrou para o homem. Então, o que é Adão? Aí já está dando a dica, né? Que esse está falando, né? Está dando nome a tudo. É o Adão, é o nome dele, é Adão da consciência, mas está no homem. E não encontra para o homem, ó, para a sua veste, um ajudador, uma fêmea. Aí a história aponta que fez uma mulher da costela dele e levou até ele, olha bem. Ok. Mas levou a quem? Ao homem do qual foi tirada a costela ou levou para Adão? Porque Adão era a consciência do homem, é ele quem vai ver se é parte mesmo do corpo que ele está vestido. Ele vestido desse homem, né? Ele é a vida nisso aí. Ele é quem é o fôlego e tudo mais nesse homem, vamos botar assim. Então ele olha para a mulher e diz, essa agora, ele diz essa agora porque que as outras que ele viu e dava nome aos casais era osso do osso animal. Ele diz, essa agora é osso do meu osso, quer dizer, ele estava procurando para o seu corpo uma fêmea. Adão. Ok. Era na responsabilidade de estar, né, no domínio do homem formado, vamos botar assim. E no caso a mulher do homem, também devia ser a mulher de Adão, que está dentro também no domínio. Olha bem. As duas coisas estão juntas agora, né? Aí ele diz, então essa agora será chamada varoa, porque do varão, ó, bem explicado. Essa é a consciência que observa uma fêmea do corpo né, dele. Então, ele vai dizer que será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Mas quando o homem cai, que na verdade é o seguinte, se é Adão que está no domínio, é lógico que ele não poderia, ele não poderia cair, Adão não cairia nunca. Entendeu? Aí a mulher, no caso dele, é quem consegue ser vencida pelo material, vamos botar assim. Entendeu?
E não tem nada demais, porque é para dar vida o material como é que se diz? É dar vida o material sem se importar com o que ele vai fazer. Entendeu? Não tem problema nenhum. Você tem que dominar essa nave para lá e para cá e só isso. Ok? Mas aí entra conselho, porque o escritor está escrevendo regras. Ok. Então se está escrevendo regra, é lógico que vai começar a ter regras nisso aí. Ok. Está sendo escrito para um povo. Né? Para dominar um povo e testar a fé deles, se eles realmente têm fé no eterno, e, e ver que vão aplicar muitos erros e eles vão aceitar que o eterno mandou dar isso. Se mandar até matar uma pessoa, ele faria isso porque é o eterno que está mandando, quer dizer, a fé, né, saindo lá de Adão agora para cá, isso aí já no caso, vou lá no Adão mais uma vez. Então, aí quando erra, o que acontece? Adão assume o homem. É. Ele aí abre os olhos do homem, ele agora fica como homem. Claro que ele vai se sentir nu, porque ele se passou a ser veste, agora ficou junto com a veste. E a mulher dele também passou a ficar junto com a veste, que agora terá que receber nome. Ela se tornará mãe de todos os viventes, todos os materiais, todo ser humano. É no domínio total, porque agora era a mãe do material, é o corpo material. Mas se assumiram, então agora o espiritual está como material unido, porque o material de si mesmo nada pode, essa é a verdade. Então, aí, aí vai ter um novo nome, não, agora, não é mais para a varoa, né, que foi tirado do varão, agora é para sua mulher mesmo. Então se chamará Eva. Pare bem. E Adão é que está respondendo tudo agora. Né? Botando. Então, quer dizer, o escritor já está apontando que o povo tinha fé, mas vamos ver se ele entende o lado espiritual realmente. E vai mostrar então, o escritor está vendo que o povo está caído e já está antecipando o que vai acontecer. Na minha opinião, antecipando o que vai acontecer. Mas tem um probleminha, né? O escritor colocou também. É porque quem entender da história vai ver lá. A mulher, então, ela diz que Deus disse para não tocar na árvore do meio, senão morre. E vocês olham lá, a árvore do meio é da vida, que se quem comer dela vive eternamente. Então aí, quem está distorcendo alguém seria a mulher contra a serpente. A serpente é tipo uma fêmea que está observando a outra e não vai contra a vida. Porque as fêmeas, no caso, como os animais, alguns, né, é responsável pelo ciclo da vida. O macho não toca nem antes nem depois. Então, ok. Então esse conhecimento, o fruto do conhecimento, é justamente esse fruto aí, que testou fora do circo. É por isso que o Senhor lá vai dizer, então agora o seu marido te dominará. O teu desejo era dele, quer dizer, o homem não tem no círculo, ela tem que estar pronta do jeito que quiser. E agora os frutos que vai dar aí, qual é? Fora do círculo, o, cada, né, conhecimento aí do casal, aí vai ser para a morte. É o fruto aí, ó, mal. E se for dentro do círculo, terá o filho, isso é bom. Então tá aí, o conhecimento é esse aí, o fruto é a própria pessoa. Ok. Mas então vamos lá. Então colocaram para o judeu, é o que eu tenho visto, eu não tenho estudo, o judeu me perdoe aí do que eu estou falando, porque são muitos, igual o cristão, todo judeu da fé, e o cristão também é da fé. Eles usam a escritura lá do passado, dos cananeus, as regras dos cananeus, tudo, que vem parar na Bíblia escrita para o judeu. Aí eles não sabendo, quer dizer, sei lá, eu acho que sabe, mas foram enganados pelos seus mestres, na minha opinião. Teve aquela forcinha dos mestres para manter o povo, né, nesse costume. E o costume não era deles. Pelo que eu estou vendo, vinha de outros, né? Vinha lá do, não sei, né, do cananeu, vamos botar ali. Agora o que acontece? Os mestres então, ou caíram também, né? Aí vai aceitar que não pode tocar no animal imundo, porque senão se torna imundo.
Aí, quer dizer, já está apontando que o construtor da vida, que é o Eterno, tem isso com ele. Não tem, porque a vida está lá no animal imundo e tudo. Agora, se o cara colocar o animal morto, aí já podre, e você tocar nisso aí sim aí você vai ficar né, cheirando mal e tudo mais. Aí estaria certo, sem ofender a vida. Mas no animal vivo, dizer que ele é imundo, entendeu? O que é que acontece? Está contra a vida. Aí o escritor vai colocar né, o animal imundo e essas coisas todas e vai colocar dentro agora para Israel. Que Israel, no caso, seria um judeu ou de outro lugar, não sei, que estava no meio do judeu, vamos botar assim, ou judeu mesmo, vamos botar assim. Esse homem, ele tem uma visão diferente. Mas tem um problema, a história de Jacó, eu acho que é ele que nasce segurando o calcanhar. Se você voltar lá, vai ver que a serpente é para pegar no calcanhar, quer dizer, no andamento, no procedimento da pessoa. Agora não se sabe se é para o bem ou para o mal, né? Porque ela lá não foi contra a vida, mas recebeu um grande castigo por causa da mulher. E até o Senhor lá também acreditou na mulher. Então aí está a morte de um Senhor. O Senhor também ali tem que morrer. Então alguém para se cumprir a escritura, um Senhor tem que morrer. Então vamos ver, eu estou só fazendo assim não estou nada estudado, nada, é só um comentário. Aí você repare bem, aí tem né, o tal a vaca vermelha sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, tal, pura, aí no arraial, lá né, de Israel. Israel quer dizer, era Jacó, que muda o nome para Israel, se eu não estou enganado, e os filhos de Jacó, então tem os filhos do nome Jacó e tem os filhos do nome Israel, que seria, no caso, a consciência viva, que é o Senhor botando ele no caminho certo. É a favor dele, mas como é a favor dele, né? Vai se entender, então, se ele nasceu lá, sei lá, pegando o calcanhar de Saul, não sei o quê, né? Mas a serpente, ela representa um tipo de justiça, não foi contra a árvore da vida. A mulher é que foi contra a árvore da vida. É que vocês têm que entender. É uma história, né? E representativo animal, fêmea, observando uma fêmea humana. Mas coloca a serpente porque é para mexer com certas pessoas lá. Ok. Então vamos continuar. Aí dentro do arraial, como é que é esse touro, essa vaca sem mácula, sem mancha nenhuma, totalmente vermelha, é uma promessa, né? Que seria, mas e o conto, a história contada, como é que se diz? Acusa ali o pessoal. Por quê? Acusa todo mundo do arraial. Porque será tirado essa vaca pura, ó, do meio do arraial. Por quê? É uma condenação por arraial, porque é o seguinte, o pessoal que é impuro, a sua pureza é a impureza. Se tocar no que é limpo, né, o que é puro, como vão colocar essa vaca totalmente pura, então quem tocar nela se torna imundo. Imundo quer dizer, ele não pode tocar no que é limpo, perfeito. Ó, e tem o conselho das duas coisas. Então você vê que é dado uma coisa e é testado a seguir, para ver a mentalidade. E diz que é o eterno. Entendeu? Ou ele se acha que seja. Os seus mestres garantem que eles acreditam. Quer dizer, são enganados, né? Acusar a si próprio e contra o eterno. Olha bem. Ok. Aí bota para fora do arraial. Um sacerdote vai sacrificar o animal. Ó, um animal puro. E então ele vai lançar o sangue pro lado né, do arraial lá, um negócio assim. É que eu esqueci, que eu já li, mas. E aí ele se torna impuro. O sacerdote toca no que é puro e se torna impuro. Ó, olha só o problema que
está arrumando quando antes disse para não tocar no animal impuro, senão você se torna impuro. Aí se põe uma vaca pura, se tira do arraial e quem toca se torna impuro. Então mostra que já está acusando que todos ali no arraial é impuros. E se tocar no que é limpo, aí fica impuro, porque para eles a limpeza é impureza. É o contrário, então. Então, o sacerdote aí tem que, né, se torna impuro. Até, aí queima até a cinza dessa vaca, que é pura. Quem tocar nas cinzas se torna impuro. Olha bem, contra o tempo todo contra o eterno, contra a vida, sem saber, né? Aí tá legal. Aí você tem a parte, né, como é que se diz, da vida, onde se mata animal para pagar um pecado seu. Ó, um sacrifício de animal só pelo um sacrifício que você está fazendo. Aí se põe, ninguém entende, mas paga. Segue a lei e continua o pecado. A lei paralela ao pecado, mas ninguém acorda. Ok. E a Escritura vai firme e forte com as leis e tudo em nome do Eterno. Era para observar, não para seguir. Observar para que caminhasse bem. Entendeu? Observar o quê? Isso aqui está certo ou não? Então você vai ver pela justiça. Epa, o Eterno é assim? Não, claro que não. Então era assim que tinha que ser. Mas o problema, eu vou resumir. Eu vou fazer outro logo, né, depois desse aqui, eu vou fazer outro parecido. Aí, o que acontece aí? O que prevalece aí? A fé. Então, repare bem. Até aqui a câmera não está pegando direito, ela está riando. Ela está riando, eu vou levantar mais um pouco. Aí melhorou. Então, o que prevaleceu foi a fé. Derrubaram o judeu em nome do Eterno, dando regras que acusa eles e acusa o Eterno. Em nome do Eterno eles fizeram. Olha só o que aconteceu. Entendeu? É por isso que Paulo vai dizer que não é por obra, não é por nada e não é por lei. Aí, se o judeu for contra a esse dizer, o Novo Testamento vai apontando essas coisas, mas ele não pode perceber, porque estão enterrados lá, em nome do Eterno, naquilo que estão seguindo. Então repare bem, né? Aí o que aconteceu aí? Não é por obra, nem por lei, pô. É claro. Aí vai se entender então que a lei é para um procedimento. Então, tanto o preceito como lei era para se observar só. Observar, não seguir, praticar, né? Saber assim, por que foi dado que um animal impuro não se pode tocar. Aí alguém lembrou da vida, quando a vida está nele e não está fazendo essa discriminação. Então, olha só, era para analisar, não praticar. Aí por que uma vaca totalmente pura, sem mancha, sem marca nenhuma, dentro do arraial, e quem toca no que é puro, ninguém se percebe, aí se torna imundo. E por que também? Até a tarde. Porque aí vai entrar na criação. Esse é que é o problema. Que eu não gosto de falar, mas tá lá. Ó, haja luz. A luz agiu nas trevas. Se está pedindo luz, é porque está sendo criado nas trevas. Se representa o judeu, então está mostrando que o judeu está em treva. Se você for voltando para trás, então você vai vendo isso. Então olha só o que acontece. Porque eu sei que, para mim, eu não vou considerar para judeu. Porque se pega a história de outro e traz para cá, então era para um povo e muda para outro. E o outro aceita. O outro observou, o outro aceitou. É diferente. Então, acho que é necessário acordar um pouco, sem briga, sem discutir. O problema é que vai encarar seus mestres. Seus mestres acham que tem razão por total, quando está totalmente enganado, na minha opinião. Eu, com todo respeito a todos os mestres, até porque eu não tenho estudo algum, como é que eu vou poder, né? Coisa. Então cada um tem sua crença, tem
seu modo de pensar e não pode ser mexido com isso, porque a própria vida está num animal imundo e não faz questão de nada disso, não julga. Então, para que eu fale a respeito é só para que acorde, não que é que tem que ser assim, dá para entender, né? Se o que eu estou falando servir, tudo bem, mas se não servir também não tem problema, isso aí cada um continue sendo o que é. Até me lembrei agora de Apocalipse, ó, quem é justo continue fazendo justiça, quem é injusto continue. Então você vê que é como quem diz, eu não me meto nisso aí, eu estou apenas dando uma ideia, né? Para quem entende no caso. Então para finalizar, olha só o que acontece. É, é desencaminhar, quebrar o procedimento, né, do judeu, vamos botar assim. E já começou na separação de um homem, não sei se é judeu, Jacó, né? Ou de outro, o cananeu, ou seja, lá de onde for. Mas vamos supor que seja judeu. Mudou o nome e está criando outra nação. Cada homem é uma nação, que há milhares em si. É o que aconteceu ali. O que mexe tanto as crianças? Olha só o que vai dizer. No teu ventre há duas nações. Quando nasceu o quê? Não foi dois homens? O que ele está dizendo é que cada homem é uma nação. Então quando se fala nações, está se falando de homem, não está se falando de país ou de poder contra o outro. Está falando do próprio homem. Ok. Essa é a minha opinião, é o meu modo de ver. Aí vocês vão me perdoar, né? E vai falar, pô, o cara não tem conhecimento algum. Mas eu tenho o direito de falar o que peço. Para quê? Isso ajuda de certa forma. Ou para alguém criticar, ou para alguém concordar. Observar mais, sei lá. Eles têm mais estudo que eu não tenho. Eu não considero nada bobagem. Ninguém fala alguma coisa, nem que não esteja declarando à toa. Essa é a verdade. Ninguém acrescenta algo em alguma coisa se ele não tiver algo que ele está vendo. Essa é a verdade. Alguém acha que a visão está errada, tudo bem, não é problema nenhum, mas ele se expôs e colocou, entendeu? Não tem esse negócio de ficar escondido, né? É. Eu, principalmente, eu tenho religião? Não, não tenho. E eu fico escondido na fé? Não. Eu tenho fé. Tenho fé no verdadeiro Pai, de qual tudo está feito aí. Então, vou finalizar. Eu ia finalizar e não finalizei. Vamos finalizar. Então, atrapalhar o procedimento judeu com muitas regras, uma regra sobre a outra, não há mente que suporte isso. Tem que ser enganado mesmo. Mas adiantou alguma coisa? Alguém conseguiu derrubar o judeu? Não, não conseguiu derrubar o judeu. Por quê? Porque a fé é o caminho deles direto ao Pai, direto ao Eterno. Então tudo que eles fazem, quem é culpado é quem engana. Por quê? Porque eles fazem. Aí não vão entender porque Jesus diz assim, ó, faça o que eles mandam. Ó, faça o que eles mandam. Mas não faça o que eles fazem. Entendeu como é que é? Então vocês façam o que eles mandam. É o que o judeu fez. Então Jesus está pregando para o judeu e ele foi rejeitado porque o judeu está muito dentro de muitas regras. Não pode entender uma mente viva ungida da carne. Ele quer um homem que seja ungido, né, de outra forma. E não entende que Davi, como homem, é errante, mas ungido no entendimento mental para com o eterno. E olhando todos os deuses que foram lançados, ele está observando tudo e não dispensa nenhum. Mas ele aponta a luz, que é o Deus da sua salvação. Claro, você olha para a criação, já está dizendo ali que a luz veio. Aí aquele que conhece a luz é que manda que a luz venha. Você não pode falar da luz sem não conhecer, não é isso? Bem, eu já terminei ali que a fé do judeu é direto ao eterno. Então não é por lei, não é por coisa alguma. É pela fé, e é onde Paulo reforça, ou Paulo ou qualquer escritor que, na minha opinião, sempre é judeu por trás disso. Entendeu? Aí o que acontece? Ele diz o quê? A fé sem amor. Ó.
Quando colocar o amor, aí você vai ter que olhar para tudo, para o vento, vai ter que olhar para o próximo, você vai ter que olhar tudo. É a lei toda embutida no amor, não adianta. Mas não está os preceitos de matança, de animal é imundo, outro é limpo, não sei o que, você entrar nisso, você está morto. Vai contra a vida. Entra na queda lá do homem, que Adão teve que assumir. Entendeu? No caso, Jacó é da turma caída, do qual, então, um senhor assume e muda o nome dele e faz o povo de Israel. É assim, é filho de Israel. Aí tem os filhos de Jacó, o nome é antigo, e tem os filhos de Israel. No caso, filho de Israel seria filho espiritual. Entendeu? Assim. Parte de Adão, vamos botar assim. É história. É história, mas é o sentido de conversa. A escritura é para argumentação. Para ver o que se entende. Então vamos voltar lá, então, quer dizer, a fé então resolveu tudo praticamente, só que eles não aceitam no Novo Testamento dizer que por lei, né, a lei acaba aí para quem entende. Mas se não entende, está contra a vida ainda, aceitando todos os preceitos, então continue aceitando e a lei não acaba para vocês. Ora, não acaba por quê? Paulo até diz, onde não há lei não há erro. Ó, se há lei há erro, não é isso? Se a lei está em pleno vapor, é porque tem errante no meio. Porque se não tivesse nenhum errado, para que lei? Não é isso? É isso que tem que entender. O Novo Testamento é um judeu que está escrevendo. E o Jesus está falando do Jesus espiritual. Onde em Lucas, não é nem a mulher, eu até fiz um vídeo dizendo que é a Maria que disse. Não, não foi a Maria que disse. É Maria, ali não é nem mãe de Jesus. Né, lá, como está dizendo lá. Você vê lá em Marcos e Mateus e tal, as mulheres nem elas conhecem o Jesus homem. Né? O natural, igual muitos, crê no homem, um Deus homem, as obras de um Deus homem, em nome do Eterno. Entendeu? Esse é que é o problema, e a pessoa acredita que fosse do Eterno. É por isso que quando se faz pergunta ao crente, olha, esse Deus aí mata e tudo, e você... Olha, o cristão não quer saber disso, ele tem fé em um Deus que ele sabe que é o Eterno, no caso. O responsável de todo equilíbrio, de toda a engrenagem que existe. Então, aí você tem que entender o seguinte, a luz ali, então vem, aquele que conhece, chama a luz. O que não conhece, ó, mas todos dois estão com o mesmo nome. Que ali juntou dois deuses aí, no caso cananeus, vamos botar assim. Botaram, eu não sei se todos dois é de lá, mas é Yahvé e Elohim. O Elohim, sei lá, Elohim, eu não sei o nome. Então repare bem, se bota ali, naquela criação, então um conhece a luz e diz que a luz vem, a luz se faz presente. A criação é um mundo na escuridão, essa é a verdade. Não precisa, para que luz se não tiver escuro, né? Então repare bem, aí aquele que está na escuridão, são dois no caso, ali escondido. A treva é o nome de um. E Deus está no nome só sobre aqueles que seguem a luz. Então repare bem, tem dois ali chamados Deus. O que pede para vir a luz vem. O que não conhecia é Deus também. É o mesmo nome, é o que respeita aquele Deus. Então ele tem o mesmo nome. É como se fosse filho, vamos botar assim. Aí o que acontece? Aí ele viu que a luz é boa e chama dia. Esse tem que ser o primeiro dia de claridade nas trevas, ou não? Tanto é que o escritor vai colocar uma tarde, para quê? Se coloca uma tarde, não está apontando que existia um dia, quando nem existia sol, não é isso? Então, é espiritual, é mental, a claridade é para a mente. O que anda escuridão de conhecimento para com essa vida, essa luz da consciência. É mais ou menos por aí. Aí o que acontece? Fez uma tarde. Agora é o que vai acontecer. É por isso que uma vez eu falei, cara, eu brincando de tarde e o morcego começava a aparecer. Por quê? Porque para ele está alvorecendo, está amanhecendo para eles. Logo para amanhã para eles, e dia, né? Para eles. Porque eles começam a brincar ali de tarde e entra de noite dentro, o morcego. E outros animais também.
Então temos o animal do dia e temos o animal da noite, né? Então vamos lá. Então o cara botou uma tarde. Aquele é primeiro dia da luz, primeiro nome da luz existente. É o primeiro dia. Vai existir uma tarde apontando que existiu esse dia. Então agora vamos ver esse alvorecer, que esse entardecer é alvorecer. Ó, logo vai fazer manhã. Ó, primeiro foi tarde, o cara vai falar saindo da luz. Ó. Ah, foi tarde, agora ele vai entrar nessa tarde. E manhã ele já está lá na escuridão. O dia primeiro. Mas a tarde não está apontando que existiu o dia de luz? Quem viu vai dizer, e o mundo jaz nas trevas. Aí é um problema. Depois, quando eu voltar a outro assunto, eu vou falar a respeito da luz e por que foi criado os dois grandes luzeiros, em outro argumento. Mas eu só quis aqui mostrar para os judeus o seguinte, que eles, mesmo na inocência, ou se achando, os seus sábios, achando muito sábio, todos eles erraram. Erraram e foi para o próprio bem. Por quê? Pela fé. Foi pela fé, não foi por sabedoria alguma. Os seus mestres não resolveu coisa alguma. Pelo contrário, ajudou a todos, de certa forma, ir para um caminho reto, porque a fé era o único caminho com o eterno. Não é o que vocês faziam. Aí vocês ainda não entendendo, ainda vai dizer, o cara vai dizer que não é por obra, não é por... Tá, então tá, assim, aí o outro vai dizer assim, não, mas se você deve, você tem que pagar. O eterno, cara, se você deve, tem que pagar, o eterno então é o que vocês pensam que pode destruir, aí você vai colocar ele como destruidor. Se ele fizer isso, destrói a si próprio, porque ele é o tudo. Ele é o tempo, ele é a força, é o peso, é o que divide, é o que põe tudo no seu devido lugar. É a vida, é tudo isso. Um ser é como se fosse ele mesmo. Como é que são as coisas? Eu vou parar que eu disse que eu ia parar. Então, não, mas eu vou ter que complementar, né? Então os mestres judeus, eles não fizeram, eles fizeram a obra que o rei lá mandou os caras criar a escritura, né? A Torá para o judeu. Ok. Ainda tem outros livros que é para explicar direitinho, que é para acabar de enterrar. Então o conselho que eu dou para o judeu, olhe para a vida. Todos os animais estão vivos. Olhe o que é a vida, qual é o julgamento da vida ali. Olhe para a lei da vida. A lei da vida você pode ver. Não se descobre química e as coisas. É igual descobrir H2O. Se você não estudar ali, não querer entrar ali, não é isso? É isso. Então, se você estudar a natureza como o animal, ele age, faz isso, faz aquilo, isso é natural, é animal, natural do material. Mas ele sozinho não pode fazer nada, a vida faz por ele, mas não é culpada. Esse aqui é o problema. Não é culpada. A direção está sempre para o Pai, mas eles fazem tudo ali. Aí vocês vão entender por que Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Ele não disse, você está perdoado dos seus pecados, porque vocês não têm pecado. Dá para entender? O judeu não tem pecado, ele fez em nome do Eterno. Esse aqui é o problema. Então, por fé, é o cristão. Então, o judeu da fé, e tanto o cristão em qualquer lugar do mundo, ele por fé é fé. Que leva o Pai, ele não conhece, não tem problema nenhum. Os conhecedores querem botar regra. Aí se está errado, está certo, e quem está certo é ele, e vocês estão errados porque fez isso. Está errado, sim. Mas não condenado. Esse é que é o problema. Errado por fé. Eita, errado por fé é maravilhoso. Por quê? Porque não é por lei. Errou por lei. Errou, como é que se diz? Pelo que deram. Errou. Ok, em nome do Eterno. E seguir em nome do Eterno e seguir em frente. Entendeu? Aí vão dizer que não é por lei, é por fé, então aí o judeu vai achar ruim. Ora,
Se fala de um Jesus que na verdade era judeu, na minha opinião, que fosse até cananeu, ou se fosse de outro país, não tem problema nenhum. É a vida que tá ali. Você vai em Lucas, Lucas faz a argumentação, e ele depois diz assim, levaram o corpo do Senhor Jesus. Ora, é a mesma coisa, levaram uma vaca sua, assim, a vaca é sua. Quem é a vaca, quem é você? Então levaram o corpo do Senhor Jesus. Quem é o Jesus? Quem é o corpo? O corpo é a vaca. Jesus é o dono, é o que domina. Então quem é o corpo? Então o cara diz bem claro, ó, levaram o corpo do Senhor Jesus. Então, que Jesus vocês estão esperando? Ou esperava? O material sem vida? Bom, o material sem vida vocês podiam até fazer o que quisessem. Porque sem vida poderia até ser chamado de imundo. Mas tendo vida não pode ser chamado, porque a vida não faz isso. Dá para entender, né? Então se vocês olhar para o lado da vida, pronto, se completa. Então tudo que vocês fizeram não tem problema algum, ok? Por isso Jesus ainda diz assim, ó, aquele que ouvir minha voz sai da morte para a vida. Aí você vai, mas que morte? Aí entra a ressurreição, entra tudo. Mas como morte? Aí o cara, mas Jesus disse, ó, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Então tem o morto, isso é a primeira morte, que sepulta os seus próprios mortos, segunda morte. Está ali já. Esse ali termina, mas aqui os que estão mortos, enterrando mortos, esse pode ser ressuscitado o quê? A mente, rapaz. É igual lá, isso é baseado na história de Adão, que assume o homem peca, é ele que está na responsabilidade da vida, esse homem, entendeu? Então ele é responsável pelo homem, age como homem, porque ele assumiu, entendeu? Tudo que a mente humana tem em si por resposta é o que ele dá, e tudo que tem, tanto é que o homem demora a tomar conhecimento das coisas, por quê? Porque a vida não está dando, ela está colhendo. Do material é diferente. Conforme o material vai entrando e buscando algo, o seu sentimento é assim, porque aparece pela vida, a vida dá essa possibilidade, então aí começa a caminhar. Só que quando chega para o lado da vida, as pessoas, quer dizer, não esquecem que estão vivos, até sabem. Estou vivo e um dia vou morrer. Isso é a vida colhendo do material. O material não pode ser culpado de coisa alguma. Essa é a verdade. Então, quando a gente condena a carne, é a mesma coisa que está condenando um animal vivo dizer que ele é imundo. Quando ele sempre é o mais natural possível. Se olhar para o círculo da vida, uma fêmea de cachorro não deixa o cachorro tocar nela, nem antes nem depois do círculo. Pode se matarem, que não adianta. Aí o cara vai contar a história de Adão, aonde o círculo da vida foi relaxado aí. A mulher responsável do círculo da vida usou da mentalidade, que é a árvore de conhecimento, usou do conhecimento para burlar. É isso que o escritor está passando. Aí vão provar dos dois frutos. Qual? Um é da vida, que é dentro do círculo, e o outro é lançar a vida fora, que está fora do círculo. Mas se Adão assume que é a vida, assume o seu corpo, ora, o material agora é espiritual. Esse é que é o problema. Mas com procedimento natural. O espiritual com procedimento natural. Dessa forma, a carne nunca teve culpa de coisa nenhuma. Ela dá vontade. No caso espiritual é que recebeu ordem para dominar isso. Só isso. Mas a vida é da vida. Ela não tem esse poder em si de querer julgar ou condenar. Por isso que houve. E aí cai e é obrigado a assumir o homem. Entendeu? Aí assume o homem e carrega o seu pecado. Mas não tem culpa do seu pecado, porque não é praticado, né? Não é da essência da vida. A essência é material, que não tem coisa nenhuma, é reação material, não tem problema nenhum. Então, como é que se diz para a vida que assume? Para todos no mundo, que é assumir o material. Aí o que vai dizer? Você está perdoando o teu pecado, estou te culpando que você tem pecado. Então,
você está perdoado dos seus pecados. Aí eu estou te culpando que você é pecador, assim como pois deram ao judeu a ser pecador com ele, acusando. E aceitaram por inocência, em nome, né, do Eterno, a fé. A inocência é pela fé. Então, olha só o que acontece. Então, mas Jesus ele não consegue reconhecer como a mentalidade que está falando. Seja lá o escritor e é um judeu, esse é o problema. O personagem ali pode ser o Jesus, mas o Messias estava escrevendo, vamos botar assim, ou escrevendo de outro. Então ele é bem claro, ele não diz você está perdoado dos seus pecados, senão estaria acusando. Ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, o seu feito foi feito por causa de outros. Alguém te deu isso. Está entendendo? A essência de alguém te deu isso. É como deram a lei, todos os preceitos ao judeu. Uma escritura para o judeu. Aí está. Alguém vos deu isso, em nome do Eterno. Vocês acreditaram por fé. E mostrou então o grande amor pelo Eterno que vocês nunca viram. Mas vê as obras prontas, vê o ser humano, vê os animais, vê a água, vê tudo. E está certo. Todo mundo que tem fé olha por esse lado. Então ele não vai olhar se Deus ali é um Deus homem, que está enganando ou que mata, seja lá o que for, porque muitos profetas, eles vão pegando o próprio erro e vão colocando, mas para pegar os sábios, que enganou. A criação é cheia de pegadinha, por isso que eu vou falando aos poucos. Eu já falei diretamente, mas não é tecnicamente dentro da regra de estudado. Ora, mas está lá. Entendeu? Então eu vou ter que fazer o quê? Alegoria, e está lá. Esse é o problema. Eu sou uma alegoria, no caso. Eu sou uma alegoria, só entendo por alegoria. Entendeu? E ela está lá. Os sábios entendem por sabedoria. Não tem problema nenhum. E já está. Epa! 47. Eu vou ter que parar, né? Já está quase 50. Subiram uma live esse negócio. Mas eu gosto de falar assim, é sem estudo, sem nada. Embora eu tenha já ouvido muitas coisas aí, discussão, né, acadêmica, eles discutem, não adianta, eles estão certos porque eles querem prova. Ué, prova material está aí. Qualquer homem material, todos eles, material existiu. Agora, quer escolher realmente o que dizem é esse? Não, esse não vai achar. Não vai achar, até porque foi escrito para escondê-lo cada vez mais de certas mentalidades. Entendeu? Mas como tudo já passou e tudo já foi declarado, que já está tudo, como é que se diz? É igual Jesus falou, está tudo consumado. Então, repare bem. Se tudo está consumado, então eu posso falar do que foi consumado. Aí não tem problema. É temporal, não tem problema, é para o povo judeu, mas ele está aí até hoje. Aí se dizer, não, mas era para aquele povo temporal, não para essa outra nação. Mas eles continuam com a mesma obra, então a obra continua até hoje. O temporal que dá frutos. Seus filhos é o novo tempo, seus filhos é o novo tempo, e as leis continuam em cima e ele se acusando a si próprio. E achando que os outros estão errados. Esse é o problema. Mas tanto o cristão também vai errar também da mesma forma. E o que vai valer para o cristão? A fé. E aí vai ver que o Eterno, ninguém condena. Tem o poder sobre tudo. Eu chamo ele de Eterno, eu chamo ele de Deus, dou o nome que eu quiser. Aí o cara diz, mas Deus não existe. Eu vou provar que Deus existe.
do jeito que eles estão falando. Ok. Bom prazer, tudo de bom para vocês. Depois eu vou fazer mais um. Quer dizer, depois desse, é claro. Tudo bom para você. É um homem que não tem sabedoria, que eu uso a visão. Isso aqui é assim, ué, mas por que, que é assim? É assim, entendeu? Tá errado, aí tal. É isso. Às vezes eu posso estar errado. Não tem problema nenhum.